Estamos mergulhando no espelho, ou se preparando para mergulhar no espelho. Hoje, eu vou trazer uma pessoa que vocês, certeza absoluta, vão gostar. Que tem uma profissão que é muito importante. Aliás, todas as profissões são importantes, todas têm a mesma importância, mas no momento atual, a sua profissão está em alta. Vamos conversar a respeito disso. O nome dele é um pouquinho complicado, né? Eu até tomei nota aqui, já pronunciei errado. É Alberto Stravinsky. Não. Como é o nome? Starjevski. Starjevski. Está vendo? Com o nome é difícil, mas ele é uma pessoa fácil. Fácil de conviver, fácil de se relacionar. Eu conheci, há pouco tempo, nós estávamos numa reunião na clínica e tinha só de profissionais da saúde, né? Psicólogos e uma série de outros profissionais. E ele apareceu e se destacou. Todo mundo gostou dele, achou ele um cara legal. Eu digo, pronto, está pronto. Vou convidá-lo para mergulhar no espelho. Meu amigo, tudo bem? Doutor Alberto. Isso. Olha, Janor, fique tranquilo, meu nome, eu tô acostumado às pessoas errarem mesmo, sabe? Na minha vida toda, uma vez só acertaram a pronúncia do meu nome. Foi quando eu liguei para o consulado polonês. Lá eles acertaram, mas é tranquilo. A origem desse nome? É polonês. É polonês. É origem polonesa, família polonesa. E você é formado há quanto tempo, meu querido? Olha, eu me formei na Santa Casa de São Paulo, né? Formei como médico. Agora eu completarei 20 anos de formado. Então eu me formei no ano de 2004. 20 anos de formado. E é psiquiatra? Isso, estou atuando, atendendo como, né, na área da saúde mental, da psiquiatria, também em alguns casos dentro da sexologia, mas de modo geral na psiquiatria geral, né, atendendo a psiquiatria geral. E como é para você? Você vai entrar agora, mergulhar no espelho, está disposto a falar de você? Porque olha, falar do outro, do paciente, é fácil. Agora, falar da gente já é mais complexo. Eu queria agradecer o convite. É um prazer estar aqui com você. Obrigado pelas palavras, né? Como a gente conversava um pouquinho antes, eu espero poder, não só durante esse mergulho, alto mergulho em si próprio, mas que possa iluminar, talvez, ideias de algumas pessoas aí, quanto a si próprios, né? Certo. Do ponto de vista... Do seu ponto de vista, o que é ser normal? Do ponto de vista psiquiátrico, dentro da sua linha de atuação, o que é ser normal? Olha, será que existe alguém normal? Pergunta difícil. Será que existe alguém normal? O que é ser normal, né? Me lembrou o alienista, né, de Machado de Assis agora. Lembro, alienista, o povo todo entrando e saindo do manicômio, aquela história toda, né? Olha, na medicina, o conceito de normalidade é um conceito da estatística, né? A normalidade dentro da medicina, de um modo geral, é o que está presente na maioria das pessoas. E a gente adota esse conceito. Agora, na psiquiatria, uma coisa muito interessante em relação ao conceito de normalidade é a relação com o sofrimento. E porque nós trabalhamos com o psiquismo, nós trabalhamos com comportamentos, isso tem uma influência, a formação da pessoa, o espaço que ela atua, a sua cultura, a sua bagagem cultural, emocional e de formação mesmo, como eu falei, né? Então, quando a gente considera que algo não está adequado, e aí usando esse termo, olha, isso não é normal, não é um termo que a gente usa muito, mas assim, é aquilo que está causando um sofrimento muito grande para a pessoa ou ao seu redor, né? Porque na psiquiatria nós temos às vezes alguns casos em que a pessoa não aparenta ou não sente um sofrimento tão intenso, mas as pessoas ao redor sim, né? Ou até causa sofrimento em outros, né? E isso até existe um quadro, né, psiquiátrico onde a pessoa causa de uma forma até intencional sofrimento a outros. Isso aí, também esse é o conceito que a gente lida de normalidade aqui, né? Porque
Todos nós temos as nossas diferenças e até posso dizer as nossas estranhezas, né? Você acha que o número de pessoas depressivas aumentou ou se tornou mais visível com a internet? Olha, o Brasil ele está nos top 10, né? Estamos no pódio aí, né? Dos países no mundo onde tem os maiores números de casos tanto de depressão quanto de ansiedade. Eu não sabia disso, Sim, sim. Então, acredito que tivemos um aumento, sim, na incidência. Estamos tendo mais casos estão sendo melhor diagnosticados. É claro que a gente tem que tomar cuidado que, às vezes, tem um super diagnóstico, né? Então, não é toda tristeza, e a depressão não é necessariamente uma tristeza, mas a pessoa está passando por uma tristeza, que é uma coisa esperada, e falar, olha, eu estou deprimida. Não. Mas, sim, né? Estamos fazendo um diagnóstico melhor, e o estilo de vida que as pessoas vêm levando, isso tem contribuído muito para a questão depressiva e principalmente para a ansiedade. Mas qual a maior queixa? No consultório é depressão e ansiedade. Sem dúvida nenhuma, são as maiores queixas. Sintomas depressivos, sintomas ansiosos. Né? Isso com certeza disparado. Agora uma pergunta de um leigo. Um pouco de ansiedade, não é necessário um pouquinho de ansiedade? Sim. Como eu falei, né? De um modo geral, a gente entende a depressão, não é só isso, mas talvez a gente pensar, fazer uma correlação que a depressão seria uma tristeza patológica. Isso quer dizer que tristeza, assim como alegria, é algo normal que vai variando ao longo do dia, ao longo da vida. O mesmo eu posso dizer da ansiedade. A ansiedade está relacionada muito com o medo, ela é necessária. Isso faz parte, né, da história do ser humano. Se o ser humano não tivesse um pouco de ansiedade e medo, ele não teria como se proteger. Não teria como se proteger. Então, sim, é normal, né? Ela se torna um problema, e aí até a gente volta para aquela questão do que é normal, quando é algo exagerado, quando é algo sem uma base muito clara. Né? Olha, isso aqui está exagerado, não tem uma base. Ou quando isso causa um sofrimento muito intenso na pessoa. Mas sim, ter ansiedade, um pouco de ansiedade, não só é esperado, como saudável. Né? E síndrome do pânico? As pessoas têm lhe procurado também? Sim. Porque aparece uma opção de coisas agora que, sabe, surgindo, que eu não sei se é doença da moda ou doenças produzidas pelo estresse, pelo ritmo de vida, ou doenças já existentes que se tornaram visíveis. O estresse, o ritmo de vida, tudo isso influencia muito a saúde mental. Agora, a síndrome do pânico, quando a gente fala de ansiedade, existe um pacote muito grande, né, chamado de transtornos da ansiedade. E dentro dos transtornos de ansiedade, existe a ansiedade generalizada, são aqueles sintomas de ansiedade de um modo permanente, contínua, mas tem outros quadros ansiosos. Então, nós temos, por exemplo, as fobias específicas, que são medos específicos. Então, fobia de barata, fobia... Tirando barata que voa, né? Porque barata que voa todo mundo tem. Todos nós temos, né? Medo, né? Por incrível que pareça, muito como medo de palhaço. Às vezes acontece, medo de pássaros. Lógico. E o transtorno de pânico, ele também é um quadro ansioso. Também está dentro desses distúrbios de ansiedade. Também é um quadro que compromete bastante o dia a dia da pessoa e a sua vida, né? Causa intenso sofrimento. Você está falando, me lembrei, quando eu dava atestado, eu colocava sempre F43, F42. É uma coisa assim, que é transtorno de pânico, né, transtornos ansiosos. Sim. Que eu digo, gente, isso... E antigamente não tinha isso. Eu não sentia isso de uma maneira tão forte. Sim, a ansiedade está crescendo muito, né? E isso muito relacionado ao estilo de vida, às cobranças, a questão, né, de como a pessoa lida com o próprio trabalho, com as próprias cobranças, com as suas frustrações e também com o sofrimento, porque o sofrimento faz parte da vida, né, de todos nós. E como a pessoa lida com tudo isso... Não é deixar de sofrer, é administrar seu sofrimento.
Eu estou falando isso? Sim, sim. Não, deixar de sofrer seria bom, né? Se nós pudéssemos. Mas, infelizmente, o sofrimento, ele faz parte da vida. E, de maneira nenhuma, isso é uma visão pessimista. É uma visão olhando para a vida. E a visão, justamente, a visão talvez pessimista é, olha, eu vou sofrer e só me custa aceitar, na melhor das hipóteses. Não, não. É possível... Né? Ser feliz também, ter momentos de tranquilidade e paz. Sim, sim, com certeza. O que o levou à psiquiatria? Olha... Vamos viajar um pouquinho. Eu demorei para começar a falar de você. Eu me preparei. Olha, Genor, assim, essa é uma pergunta... Vamos tomar um tempo aqui mas nós temos podcast. Tempo, nós temos muito tempo aqui. Mas é muito interessante aqui porque, assim... Eu decidi, você me perguntou quanto tempo sou formado, eu sou formado, vou fazer 20 anos, 19 anos e alguns meses, em dezembro eu faço 20 anos. E eu decidi fazer psiquiatria no 3º ano da faculdade. Isso era o ano de 2001, né? O 3º ano da faculdade. Eu decidi fazer psiquiatria. E eu entrei muito novo na faculdade, eu entrei muito jovem, né? E sempre, a questão humana sempre me chamou muito a atenção. Paralelamente, eu estudei filosofia. Junto com a medicina, eu estudei filosofia. Justamente para entender o ser humano, entender o que existe por trás de tudo isso, né? Mas assim, eu sempre fui fascinado pela urgência e emergência, eu sempre fui fascinado pela cirurgia. E por ser formado muito novo, por gostar muito também de outras questões, eu acabei não indo para a psiquiatria. Então, eu, né, no início da minha formação, fui para uma área cirúrgica. Tá? Eu fui para a área da otorrinolaringologia. Área totalmente diferente. Totalmente diferente. E exerci por um tempo... Mas que também sofre influência de determinados... comportamento, determinadas vivências, afeta também? Olha, por exemplo, eu atendi muitos casos de zumbido, né, que está muito ligado a transtorno de ansiedade. Mas... uma coisa só, né, na verdade, é só departamentos, é isso? Isso, são né, uma especialidade onde você tem várias subespecialidades. Mas, assim, eu sempre tive... Eu queria muito também fazer cirurgia, atuar na cirurgia, mas eu não queria ser simplesmente só um cirurgião, eu queria ter contato com o paciente. E é por isso que eu escolhi essa área, que era uma área que me permitia ter procedimentos cirúrgicos, mas ter consultório, ter contato com o paciente. Então eu segui para essa área. E aquela coisa das pessoas irem e muitas vezes saírem do campo da otorrinolaringologia, compartilharem questões das suas vidas, pedirem aconselhamento, pedirem como que eu posso resolver minhas questões, aquilo lá foi de novo acendendo essa minha chama. E eu falava, olha, eu quero e eu posso fazer mais. Eu preciso, sabe assim, como se fosse tocar a alma da pessoa. As pessoas que pedem ajuda num sentido mais profundo, não é simplesmente, olha, eu quero um remédio, eu quero uma receita. Você não queria ser um técnico só. Você queria ir além. Eu queria ir além. Eu queria tocar a intimidade da pessoa para ajudá-la, para ajudar a crescer, para ajudar a ser uma pessoa melhor. Né? Porque as pessoas, elas têm essa busca, todos nós temos, isso é inerente ao ser humano, a busca pela felicidade, mas a gente se perde. E essa questão de como eu posso ajudar essa pessoa a se desenvolver, a ser uma pessoa melhor, a ser uma pessoa plena, a chegar na felicidade. Né? E eu lembro um dia que eu cheguei para minha esposa e falei, olha, eu vou começar tudo do zero. Eu vou parar de atender o consultório, eu vou voltar para estudar, eu vou voltar àquele meu projeto da psiquiatria que eu tinha no meu 3º ano da faculdade. E, assim, eu muito agradecer a minha esposa, né? Nessa época, assim, já tínhamos até filhos, né? E ela falou, não, eu te dou todo o apoio. Então, esse apoio da minha esposa foi fundamental. Né? Sem o apoio dela, isso não seria possível. E aí comecei a me dedicar, né? O estudo que eu tinha prévio de filosofia, isso me ajudou muito. Então, na psiquiatria é fundamental porque a psiquiatria não é só uma questão
como a gente também conversava há pouco de neurociência. A depressão não é só uma questão de ter serotonina, que é um neurotransmissor diminuído no seu cérebro. Não é só isso. E eu fui seguir esse caminho e hoje, assim, plenamente... Não que eu não fosse realizado antes, não. Sempre, eu fui muito feliz. Mas eu me sinto agora cumprindo a minha missão, que é de ajudar as pessoas. Né? Acho que de uma maneira mais plena. De uma maneira não mais apenas... plena. Eu estou dizendo técnica, mas não é bem por aí. É que eu não estou achando os termos. Você foi além dessa parte neurológica. Sim. Assim, eu não estou dizendo... Não está dizendo que isso é inferior. De maneira, eu estou entendendo. Que outros médicos não ajudem. Lógico. Mas, assim, a minha missão era tocar um outro ponto do ser humano. É claro que nós precisamos ter, né, outras especialidades que excelentes médicos são médicos humanos. A base da medicina tem que ser a humanidade, não a técnica. Aliás, a base de tudo, né? A base de tudo, bem colocado, a base de tudo. Tá? Por isso, assim, todo trabalho feito com humanidade, feito com o espírito de estar ajudando os outros. E todo trabalho, todo trabalho, por mais, olhando para a técnica, por mais simples que seja tecnicamente falando, ele é nobre a partir do momento que você está crescendo, levando a um crescimento pessoal e levando os outros ao crescimento, contribuindo para um mundo melhor. Isso, eu vejo a nobreza do trabalho nesse sentido. Né? Mas a minha missão era, acho que, tocar almas. Eu sei. Agora, nós omitimos isso, mas você me falou de uma outra maneira que tem um lado espiritual também presente nisso. Sim, sim. Sem a espiritualidade, esse é um lado que eu acho você muito não importante. ia se sentir inteiro. É isso? Eu estou sendo um pouco forte falando isso. Não, eu acho que esse é um lado. Eu busco trabalhar com os meus pacientes esse lado também. Dentro das crenças, da religião do paciente, dentro do que o paciente acredita. É claro que tem pacientes que... e são poucos, viu? São muito poucos, que não tem nenhuma crença, religiosidade. Né? Então, sim, isso são muito poucos. Mas eu procuro trabalhar isso com meus pacientes, porque existe essa necessidade de trabalhar essa relação com o superior. Né? Lógico, de novo, como eu falei, respeitando todas as crenças e trabalhando dentro da crença, da espiritualidade do paciente. E lógico, né? Se o paciente não tem nenhuma crença nesse sentido, nós também vamos respeitar. Lógico. Mas entendendo que existe algo a mais para além do biológico, do material, né? É importante que o paciente trabalhe e olhe para isso, mas olhe com algo que realmente influi na sua vida. Algo que realmente tem um sentido e que seja concreto. Porque uma espiritualidade simplesmente vazia, simplesmente teórica, não tem diferença de uma espiritualidade inexistente. Né? Se eu simplesmente, né, tenho algo na teoria que não age na minha vida, né? Por exemplo, não sei, me desculpem os engenheiros que estão ouvindo aí, os matemáticos, mas eu aprendi no colegial sobre os logaritmos. Ouvi falar dos logaritmos, aprendi a fazer cálculos, eu não lembro mais nada disso, mas um logaritmo é algo que eu acredito que existe, mas não tem influência nenhuma na minha vida. Claro, desculpe os engenheiros que com certeza têm influência. Mas na prática, eu não, eu vou lá ali comprar um pão, eu vou ver quanto eu tenho de logaritmo na minha carteira. Então, o que eu quero dizer, claro que exagerando, é lógico que o logaritmo ele influencia de modo... Né? Mas, assim, se eu tenho uma espiritualidade só teórica, como isso realmente atua e age na minha vida, isso é muito importante a gente trabalhar com o paciente. Né? Certo. Você deixou claro que não adianta uma coisa, não adianta técnica sem espiritualidade, sem algo mais, nem só esse outro, sem uma técnica, sem um preparo também. É muito importante entender, né? Quando o paciente ele vai numa consulta, ele não vai simplesmente buscar uma receita. É claro que muitos vão buscar uma receita na esperança de que aquela receita vá aliviar o seu sofrimento. Né? Isso é até importante orientar o paciente e falar, olha, não é só isso, não é tomar uma pílula mágica, né? Mas
o que está acontecendo, o que ocorre na sua vida, quais são as suas questões, como a gente pode abordar, pode trabalhar, né? Essa é a ideia, sabe, Janor? É olhar para o paciente como aquele que pede ajuda e não simplesmente olhar como uma máquina que precisa de algum fluido, que precisa de alguma regulação, mas olhar como um ser humano que pede ajuda. E como eu posso te ajudar e principalmente te ajudar a se ajudar. Eu acho que essa é a ideia, né? Agora, como você vê a paz? Eu sei que eu estou dando uns pulos quânticos aí, mas como é a paz para um profissional como você? Conceito difícil também, paz, né? Acho que a paz, existem vários conceitos, né? Paz de espírito, paz de consciência, paz na humanidade, paz das nações. Acho que a paz A paz para você. Estar em paz é ter a sensação de que você está fazendo o seu melhor. Estar em paz é saber que você está num caminho que tem um ponto de chegada. Porque, e aí eu cito aqui o famoso psiquiatra Viktor Frankl, o pai da logoterapia. Ele fala da existência dos transtornos mentais quando existe uma falta de um sentido na vida. Então, para onde eu estou caminhando? Porque, e aí eu cito aqui, né, Alice no País das Maravilhas, né, para qual caminho eu pego? Se eu não sei, se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Lógico. Então, a paz é saber, apesar das contrariedades, apesar das dificuldades, apesar do sofrimento, apesar que todos nós temos, mas eu sei que eu estou no caminho, eu sei para onde eu estou indo e eu sei que eu estou dando o meu melhor. E dar o melhor, assim, dentro das suas condições, não é ser necessariamente tudo correto no sentido assim, tudo ocorre como eu queria, tudo ocorre bem, mas assim, dentro das minhas condições, dentro do que eu posso fazer, né? Eu estou dando o meu melhor. Eu acho que isso é a paz. E você recebe pessoas que estão com angústia, a grande maioria ou todas. Sim. O que você acha que elas esperam com o seu tratamento? A grande maioria. Ela quer o comprimido para ficar feliz? Elas têm essa ansiedade de resolver logo? Ou algumas querem apenas o comprimido para ficarem aparentemente em paz? Porque todo mundo que procura um médico, e quando eu falo um médico, eu diria, vou até dizer, um profissional de saúde, né? Porque não é só o médico que é procurado nesse sentido, mas alguém que procura, um profissional de saúde, procura para aliviar um sofrimento. Mas são as pessoas que estão viciadas em determinados comprimidos. Existem pessoas que dizem, olha, eu quero comprimido tal, eu tomo aquele comprimido X, estou ótima. Preciso do psiquiatra para ele me dar aquela receita, porque eu vou ficar ótimo. Olha, eu adoro, isso aí eu não vou parar nunca. Às vezes o comprimido ele é um anestésico. Anestesia aquela sensação e traz essa paz, como você estava falando, perguntando, essa paz artificial. É como outra droga qualquer. Porque assim, se eu não Só que é lícita. sedado, eu vou ter essa voz interior que me cobra. Olha, para onde estamos indo? Percebe? Você já pegou paciente com esse perfil? Sim, muitas vezes paciente que quer resultados rápidos ou quer um resultado indolor. E às vezes mergulhar no espelho não é algo tão cômodo assim. Porque é olhar para si mesmo e tomar uma atitude e mudar de vida e abrir mão de certas coisas. Então, assim, de novo, a questão... É fazer uma reforma íntima. Isso custa. Isso custa. E quando eu falo custa, não estou falando só a questão financeira, estou falando de questão custa tempo, custa dedicação, custa abrir mão de coisas, né? Que, assim, muitas vezes a pessoa foge da dor
ou busco o que lhe é mais prazeroso? E quando eu quero algo maior, muitas vezes eu preciso enfrentar uma dor ou abrir mão de um prazer imediato, pensando a longo prazo. Isso é uma lei que todo mundo consegue entender quando olha aquilo que conquistou com esforço e que valeu a pena. Tudo que vale a pena exige esforço. E o esforço, muitas vezes, ele é incômodo. A própria felicidade, ser feliz, dá trabalho. Leonor, isso é fundamental que você falou e as pessoas, parece tão óbvio, mas assim, todo mundo quer ser feliz. E por que não é todo mundo, né, que consegue? Tem uma frase de Agostinho de Hipona que ele coloca, né, todo homem busca a felicidade, quando ele fala de homem e humanidade. Lógico. Mas se isso está ao seu alcance, por que nem todos conseguem? Né? E Aristóteles também fala, a felicidade depende de um esforço. Depende de querer ser melhor. Porque senão, a felicidade pertenceria ao homem que passa a vida dormindo. Isso diz Aristóteles. Né? Isso já, o filósofo grego, há 500 anos antes de Cristo, já dizia isso. Ou seja, as pessoas querem ser felizes e elas acham que quando eu chegar a uma certa idade, eu vou sentar no sofá da minha casa e vou curtir a minha felicidade. Mas a felicidade não veio. Porque a felicidade ela não é um prêmio de consolação. As pessoas, quem quer aprender a tocar piano, não adianta sentar na frente do piano e ficar olhando para ele. Quem quer aprender a falar alemão, não adianta pegar uma gramática de alemão e ficar olhando para ela. Eu tenho que estudar, eu tenho que praticar. Né? Se eu quiser fazer alguma modificação no meu corpo, eu tenho que passar horas na academia. Então, se eu quero ser feliz, por que seria diferente? Por que a felicidade eu não deveria fazer nenhum esforço para isso? Então, se as pessoas entendessem, olha, e não sou eu que estou falando isso, não. Isso, 500 anos já, Platão, Aristóteles já falavam sobre isso. Né? E Aristóteles tem um livro belíssimo, que é a Ética Nicômaca, onde ele fala isso, sobre a felicidade, né? Inclusive, eu estou com esse livro, comecei a ler, comecei a ler, não terminei, está em casa. Eu não terminei. Mas é um livro para você saborear. E aos poucos, entendendo. Não é tão simples assim. Agora, tem a ternura aqui que chegou, dizendo a nossa temperatura. São Paulo está com 21 graus. Né? A ternura é minha cachorrinha. E está aí, gente. A temperatura de hoje em São Paulo. Você tem animal? Tenho sim. Eu tenho uma cachorrinha também. Como é o nome dessa cachorrinha? Ela chama-se Madruguinha. Madruguinha? Que olha para a raça dela. A minha vira-latinha, a sua. Minha é uma vira-lata também. A minha é vira-lata. Eu adotei ela da rua com 3 meses de vida. Já está com 12 anos. Já. A minha também está com, eu acho, mais ou menos 12 anos. Pois é. Peguei ela da rua mesmo. Que ótimo. Meu querido, me diga uma coisa. Eu tenho vários pacientes, vários mesmo, que estão tomando, é que eu estou evitando falar nome de remédios, tomando remédio para dormir. E realmente não conseguem, ou seja, são viciados mesmo em remédio para dormir. Como resolver esse problema? Olha, Porque a quantidade é muito grande, nós sabemos, você, como um grande profissional que o sono é fundamental. Fundamental. É básico para se viver bem, eu suponho. Sim. E o sono ele é colocado em segundo plano. Né? As pessoas acham que dormir é perder tempo. Não, eu vou perder tempo. Eu poderia estar fazendo tantas coisas e eu estou dormindo. Né? Então as pessoas, hoje, no ritmo de vida que nós temos, né, nós vamos dormir muito tarde e queremos acordar muito cedo, ou temos que acordar muito cedo. Né? E assim, olha, se eu pudesse eu até dormiria, mas eu não posso, e etc. Então as pessoas deixam o sono. E o sono é algo que ele tem que ser priorizado. Né? É fundamental, e aqui coloco em média para um adulto, que exista uma noite de sono entre 6 a 8 horas por dia, em média. Tá? Em média é isso, de 6 a 8 horas. E é fundamental. Agora, muitas vezes, esses problemas de sono é o que a gente chama de falta de higiene de sono. Então, as pessoas, elas não sabem como dormir bem. E recorrem ao remédio, porque o remédio é mais fácil. O remédio, ele muitas vezes funciona como interruptor. Então, toma o remédio e ele desliga. Agora, como resolver esse problema? Quando a pessoa chega e diz, eu sou viciado,
eu estou viciado em comprimidos para dormir, ele não assume que está viciado, eu tomo o que eu preciso, e eu vim aqui porque eu preciso de comprimidos. O que a gente precisa entender primeiro, né? Como você agiria nesse caso? Isso é muito comum, eu tenho bastante paciente assim. Primeira coisa é orientar essa questão da higiene do sono. Né? Que muita gente não sabe. Muita gente não sabe. É impressionante como as pessoas não sabem a importância de dormir bem. Sim. Então, né, ter um horário fixo para ir para a cama, ter um horário fixo para acordar, não usar a cama, né, para atividades diferentes de dormir ou de realizar uma atividade sexual. Então, a cama tem muita gente que usa para estudar, tem gente que usa que fica ali deitado na cama assistindo televisão, evitar aparelhos eletrônicos no quarto, por conta até da luminosidade mesmo, ficar assistindo televisão na cama, muita gente fica lá com o celular antes de dormir, fica aquele celular... E o povo não está nem aí, a maioria dorme com luz acesa. Não. Então, assim, é uma série de questões, o silêncio, uma série de coisas que eu oriento no meu consultório, inclusive passo uma listinha de coisas que a pessoa tem que fazer, né? Depois, será que a pessoa não está conseguindo dormir porque ela não parou? E às vezes a mente não parou. Pacientes, muito comum, pacientes ansiosos, eles estão ali trabalhando, deitados na cama antes de dormir, repassando o que foi feito no dia, a agenda do dia seguinte. Muitas vezes, a insônia, existe um diagnóstico chamado insônia. Existe. Existe esse diagnóstico? Sim, né? Existe. A gente chama de... a pessoa tem uma insônia. Mas muitas vezes o que a gente chama de insônia, na verdade, não é um diagnóstico em si, mas um sintoma. Então, a insônia, ela também, em vez de ser um diagnóstico, ela pode ser um sintoma de uma doença depressiva, um sintoma de uma doença ansiosa, né, de um transtorno de ansiedade. Então, também é tratar, né, em vez de eu entrar e tratar, um exemplo, né, a febre. A febre é um sintoma. E se eu tenho uma infecção bacteriana, não adianta só eu ficar tomando um antitérmico. Não adianta eu só ficar tomando dipirona, Tilenol, né, o paracetamol. Não adianta eu só ficar tomando isso. Eu preciso tomar um antibiótico para tratar a minha infecção. E aí a minha febre vai baixar. Junto com o antibiótico, eu posso, por um tempo, tomar um antitérmico. Mas não é só o antitérmico se não trata a infecção. Então, na insônia é a mesma coisa. Se ela é resultado de uma ansiedade, de uma depressão, eu preciso tratar a ansiedade, tratar a depressão, e não só usar um remédio que vai agir só no sintoma da insônia, né? Agora, nós estamos vivendo uma época onde a droga mesmo, está muito presente. Como você vê isso e como tirar essa dependência? Como resolver essa questão? Como é essa história de droga? Eu não diria só a droga, viu, Agenor? Eu ampliaria para os vícios. E a gente vê o vício, assim, muito, muito presente. E às vezes muitas pessoas que estão nos ouvindo, e até nós, se a gente parar para pensar, será que a gente não tem algum vício? Porque quando a gente pensa de vício, a gente pensa nas drogas ilícitas, depois a gente pensa no álcool, no cigarro, mas existem outros vícios que também são vícios. Então, o vício de internet, o vício, né, dos streams, do Netflix, etc., vícios em joguinhos de celular, vício nas redes sociais. Algo que eu vejo bastante no consultório, vício em pornografia. Isso está muito presente. Isso está muito presente. São vícios. E aí, assim, por quê, né? Porque, primeiro, a necessidade de uma satisfação rápida e imediata. Essa questão da necessidade que se fala muito na internet da dopamina. Então, eu preciso disso. E depois, de novo, citando o Viktor Frankl aqui, né? A falta de um sentido na vida muitas vezes leva à depressão, à auto- ou heteroagressividade e aos vícios. Então, também acho que esse é um ponto a ser abordado, né? A questão de como eu lido com as minhas questões, como é que eu lido com a minha própria vontade, né, de ser senhor de mim mesmo e não ser escravo dos meus caprichos e das minhas necessidades, e qual é o sentido que eu dou para a minha vida, um sentido maior, transcendente, sabe? Você está me dizendo que a falta de espiritualidade não diria só espiritualidade, viu, Genor? Acho que espiritualidade, sim. Esse sentido na vida, eu vejo muito a espiritualidade agindo aí, eu vejo como necessária, mas também
a questão, e de novo cito Aristóteles, de novo cito Ética Nicômaco, é a questão das virtudes. Platão, muita gente acha que esses conceitos de virtude são conceitos da religião. Não, eu estou falando de filosofia. Não, eu tô filosofia falando não. filosofia clássica. A filosofia é grego, não vamos misturar com ele. Sim. Platão, ele define as 4 virtudes cardeais: a justiça, a prudência, a prudência, a fortaleza e a temperança. As 4 virtudes cardeais, e as outras virtudes derivariam dessas 4. E se a gente olha para as 4 virtudes cardeais, todo mundo quer ser justo. Ninguém quer ser chamado de injusto. Todo mundo quer ser forte. Ninguém quer ser chamado de fraco. Todo mundo quer ser prudente. Ninguém quer ser chamado de imprudente. Agora, temperança. Calma aí. Porque a temperança, eu preciso abrir mão. Eu preciso controlar certos prazeres. E tem um provérbio chinês que diz, né, que nosso corpo é como uma criança mimada. Quanto mais eu dou, mais ele esperneia e mais ele quer. Ou seja, o valor da temperança, e essa frase não é minha, se eu não me engano é do C.S. Lewis, não quero dar créditos errados aqui, mas que o valor da temperança não está no que ela tira, mas no que ela acrescenta, nesse domínio, nessa questão de ser livre, nessa questão de eu faço aquilo que eu preciso fazer. Eu sou capaz de abrir mão de um prazer momentâneo por algo maior. Não é questão de demonizar o prazer. O prazer é algo muito bom. O prazer é muito bom. Assim como a dor é algo ruim. Mas muitas vezes a gente precisa abraçar certas dores e abrir mão de certos prazeres por algo maior. Não é que eu demonize o prazer ou que eu goste da dor. Muito pelo contrário, né? Mas assim, eu preciso ir além. E todo mundo que investiu, por exemplo, quem faz uma faculdade, tá ali abrindo mão de coisas pessoais, de tempo para estar estudando, para estar se formando, né? Quando eu olho para um pai, para uma mãe que se sacrifica pelos seus filhos, abre mão dos seus prazeres e abraça dores pelos seus filhos, é isso, né? A base do amor é essa, né? O amor é você olhar para o outro. É isso, é você ser capaz de se sacrificar, né? E, de novo, Viktor Frankl fala que o valor do sofrimento está nessa transcendência, que se transforma em sacrifício. Certo. Agora, como você lida com outros profissionais da área de saúde? Porque nós temos várias... há uma integração. O homem é um todo, né? Sim. Nós precisamos do nutricionista, Sim. do nutrólogo, do psicólogo, do psiquiatra, enfim. Sim. Como você trabalha? Como é o seu trabalho? É individual? Existe um grupo no qual você está inserido? Como é essa história? O trabalho em equipe, ele é fundamental. Ele é fundamental em todas as áreas. Na medicina, então, assim, a medicina está cada vez mais se especializando, né? E você não pode olhar só para a especialidade, você tem que ter um olhar mais global, você tem que ter uma formação global, mas é claro que você tem que se aprofundar naquilo que você pode atuar melhor. E por isso eu preciso de outros especialistas. E quando eu digo outros especialistas, não é só especialistas médicos, não, né? É muito importante estar trabalhando em equipe e entender que o cuidado ele é integral, que o cuidado ele é amplo. Eu vejo e sinto que na medicina isso está evoluindo no bom sentido, porque antes o médico ele era tido muito como o dono do paciente, o senhor do conhecimento. Então, não só o paciente tinha que se submeter a ele, mas como outros profissionais. E isso é péssimo. Então, desde o paciente, e isso é uma coisa que quem é meu paciente sabe, né? Eu sempre converso com o paciente, eu sempre discuto com o paciente no sentido, o que vamos fazer? O que você acha? Eu quero ouvir a sua opinião. É claro que eu vou dar minha opinião médica. É claro que eu vou dar os prós e contras e a parte técnica que o paciente não tem. Mas eu estou atuando na vida dele. Eu preciso saber como ele enxerga aquilo, se ele concorda comigo ou não, para a gente fazer junto. Estamos juntos nisso. Então, eu quero ouvir o paciente. Eu quero tomar uma decisão junto com ele. E isso também com outros profissionais. Eu preciso... assim, o psicólogo, ele é fundamental no cuidado do paciente. E eu sempre digo isso para os pacientes, né? A base do seu tratamento tem que ser a psicoterapia. Não adianta ser só um remédio.
Né? Claro, tem casos e casos, mas na maioria dos casos, o psicólogo ele é fundamental. E eu brinco e falo, olha, eu estou aqui mais como um auxiliar do psicólogo, eu sou um assistente aqui do psicólogo, um auxiliar, porque eu quero, e eu gosto muito de ligar para os colegas, né, da psicologia, discutir o caso, perguntar as impressões dele, passar as minhas impressões, seguirmos juntos no cuidado daquele paciente. Então, é fundamental. Assim como o nutricionista, hoje a gente vê a nutrição como uma área muito importante dentro da saúde mental, o fisioterapeuta, o educador físico, né, o fonoaudiólogo, né, e outros profissionais, às vezes até profissionais que não são da área da saúde, que podem ter uma atuação para aquele paciente. Então é fundamental o trabalho em equipe, um trabalho horizontal, alinhado, conjunto. Isso, para mim, é imprescindível. É bom saber que a medicina está caminhando dessa forma, porque eu sinto a sociedade um pouco estranha atualmente, porque as pessoas estão muito voltadas para si. Sim, sim. Sabe, eu me lembro não, foi uma realidade, eu sou formado há muitos anos e eu trabalhava em empresas, foi quando eu ganhei atividade econômica muito confortável, quando eu trabalhava em empresas e fazia integração. Hoje em dia isso não existe. Você chega, senta no computador e conversa com o colega pelo computador aqui, sem olhar para a pessoa, olhando pela tela. Sim. É um esquema extremamente individual. Sim. Esse é um problema importante também, o individualismo. Hoje as pessoas muitas vezes olham para si e são treinadas a trabalharem assim e podem falar, olha, se eu não pensar em mim, quem vai pensar? Né? Então essa questão de olhar para o outro. Isso quando a gente decide olhar para o outro, é impressionante, mas também o autocuidado ele melhora. Então, essa dedicação, esse voltar-se ao outro, e isso em todas as relações, eu não digo só a relação médico-paciente, relação profissional com o seu cliente, mas também nas famílias, no trabalho, com os colegas, o ambiente fica diferente, né? O ambiente se humaniza. Agora, como você vê o atendimento médico online? Eu gosto. Muitos pacientes meus eu atendo de uma forma online. Na psiquiatria isso é mais tranquilo que em outras especialidades, né? Mas o atendimento presencial ele tem suas vantagens, mas também tem suas desvantagens, assim como online. O online ele aproxima, né? Então eu tenho pacientes que não são de São Paulo. Muitos pacientes que não são de São Paulo. Depende da área também de atuação do médico. Depende da área de atuação do médico, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado, assim, o online, ele trouxe benefícios, mas também a gente tem que usar ele para aproximar e não para afastar, porque muitas vezes eu estou me relacionando com uma máquina, estou me relacionando com um computador, mas entender que existe uma pessoa atrás daquele monitor. Eu acho que isso é fundamental. Então, vejo com bons olhos, vejo como uma evolução inevitável, né? Mas a gente tem que tomar certos cuidados e, de novo, não esquecer de humanizar a relação. Qual a idade da sua população maior? Eu trabalho com adultos. Tem alguns pacientes, poucos adolescentes, mas eu trabalho com adultos. Mas qual a idade? Olha, de modo mais geral, presente com problemas psiquiátricos? Tá. A maior parte dos meus pacientes está entre 30 e 45, 30 a 50 anos. São mais homens ou mulheres? Dividido. Isso no consultório é bem dividido. Os homens já estão assumindo isso, porque Talvez antigamente agora é mais difícil. Pensando, dividido, mas assim, um pouquinho mais de mulheres, talvez uns 60% do sexo feminino. A mulher tem mais, sim. Tem mais sensibilidade. A mulher se cuida mais, né? Se cuida mais. Se ver mais, se ver mais no espelho. Se olha mais no espelho. Sim, né? sim, com certeza. E é muito comum também, às vezes, acontece, né? Das mulheres marcarem
consultas pro homem. Pro homem. Isso acontece comigo também. É muito comum, é muito comum. Eu quero meu marido para terapia, eu digo, peça para ele ligar para mim. Mas não sei o que eu digo, peça. E às vezes não tem jeito, eu atendo, sabendo que foi marcado pela mulher, mas tudo bem, não vamos ser radical, né? As mulheres são muito mais evoluídas que nós. Você acha que os homens têm mais problema psiquiátrico ou as mulheres? Porque nós vivemos numa sociedade extremamente machista. Não podemos negar isso, né? Não, de maneira nenhuma. Mas eu acredito que, se nós formos olhar para as estatísticas, existem quadros onde o sexo masculino é mais prevalente e quadros onde o sexo feminino é mais prevalente. Tá? Isso varia de transtorno para transtorno. E eu acredito muito nisso. Assim, são problemas diferentes. São questões diferentes, são formas de lidar diferente com o dia a dia, né? São questões... Cada um tem um jeito de lidar e isso, quando não é feito de uma forma correta, acaba repercutindo na saúde mental. Mas você me disse que as mulheres se cuidam mais, Sim. Estão se cuidando mais, indo mais em consultórios psiquiátricos, fazendo terapia. Na medicina, em geral, a presença, né, feminina é muito mais forte. E os profissionais de saúde? As mulheres já estão... Sim. Integrada, um número de mulheres e homens atuando na psiquiatria. Sim, como é isso? A quantidade de homens é maior? Sim, como sim. Como está isso? As mulheres estão cada vez mais atuantes e presentes. Mas já chegou sim, a nivelar? Sim. Eu não tenho esse dado concreto. Mas estou perguntando... Mas assim, a minha impressão, eu dou aula na faculdade de medicina e nós vemos assim, ouso dizer, tá? Que eu tenho mais alunas do que alunos, né? Não vou dar essa informação com certeza, mas sim, eu vejo isso bem equilibrado e a mulher, ela tem esse cuidado, esse olhar, né? Que mais acolhedor na maioria das vezes. Ela é mais maternal, né? Tem um lance que eu suponho até sim. que vai além de ser hormonal também, né? Suponho. Sim. É claro que existem casos e casos, lógico. Mas de um modo geral é isso que eu percebo, sim. Agora, os jovens hoje estão menos independentes. O que eu sinto é que os jovens estão com a dificuldade de se tornarem mais independentes, com exceções, com grandes exceções que estão ligadas à internet, ganhando dinheiro com 20 anos, 15 anos. O que você atribui isso? Eu até falaria essa frase de uma outra forma, né? Assim, que o jovem está cada vez menos independente. Se a gente falar de uma outra forma, né? O jovem está cada vez mais dependente. E aí, quando a gente olha essa dependência é do quê? Então, existe uma questão de uma dependência em relação aos pais, porque isso está forte. Eu estava me referindo, eu não completei, era com relação aos pais mesmo. Sim, existe hoje uma super proteção contra frustrações, contra desgostos, sofrimentos que vão aparecer. Que o filho não pode passar por aquilo, mas aquilo é inevitável. E quando chega na vida da pessoa, ela não sabe como lidar com aquilo. Então, isso faz parte do papel educacional do pai e da mãe. E também não só a questão, né, da educação, que é uma educação que prepara cada vez menos para essa independência, existem outras dependências, a mais grave é das drogas, mas a gente vê a dependência das telas, a dependência da internet, a relação com os outros que é feita só por meios eletrônicos. Então, de novo, né, por que isso? Na minha opinião, falta algo maior. Na minha opinião, falta... E, de novo, não só falando a questão da espiritualidade aqui, que eu acho importante, mas também essa questão da educação para as virtudes, da educação, da preparação para ser um ser humano melhor. A gente falava da Ética Nicômaco. Esse livro, Aristóteles escreveu para o filho dele. Ele escreveu para o filho dele. Então, assim, essa é a ideia. Assim, filho, o que eu quero é que você seja feliz. E para você ser feliz, você precisa ser um ser humano melhor.
E ser um ser humano melhor é crescer nessa questão das virtudes, essa questão de... E virtude é um hábito que permite a excelência e é um hábito que exige esforço para se crescer. Né? Exige um preparo, vai além. Então, a educação hoje talvez se resuma muito à questão de regras de português, regras de matemática, leis da biologia, mas não é só isso. Não é só isso. É educar para ser um ser humano melhor. E um ser humano que olhe para outro ser humano e que se relacionem como seres humanos e não como simplesmente cidadãos integrados numa sociedade que devem cumprir as leis. Sim, isso também, mas não é só isso. Mas nós sabemos que atualmente as pessoas, uma não olha para a outra. Não. Isso eu sei, eu pego o metrô e eu vejo todas as pessoas, todas, na grande maioria, aqui com o celular. Eu entro, eu estou aqui e a pessoa não me viu. Ela fica aqui, ela se levanta e sai. E todos nós estamos cada vez mais dependendo das máquinas, todos nós. Sim. Se você não tem um celular, você não existe. Socialmente, você não existe. Você não vai poder interagir com o mundo. Você tem que andar com uma máquina. Eu tenho que andar com a máquina. Nós estamos aqui numa máquina. Como você vê isso? Como o mundo melhorou, piorou? Isto elevou, aumentou a quantidade de neurose? Melhorou, não afetou tanto? Como é essa história da nossa relação com a máquina? A tecnologia, ela vem crescendo em ritmos exponenciais, e olha o logaritmo aí. Ela vem crescendo, isso é inevitável, e eu vejo isso com muito bons olhos. A tecnologia ela tem para nos ajudar. O problema é exatamente substituir a humanidade pela tecnologia. É desumanizar, né? E tornar tudo tecnologia. Então, um smartphone, ele pode aproximar as pessoas, mas também ele pode simplesmente tornar o outro um número, né? Eu posso só me relacionar com aquela tela. Então, sim, o número de neuroses, né, o número de transtornos, eu vejo que também está relacionado com essa questão, com até a questão do trabalho, né? A tecnologia, e eu falava isso ontem, a questão do WhatsApp, como o WhatsApp ele te coloca praticamente 24 horas, 7 dias por semana disponível no seu trabalho. E aonde está o período de descanso? Aonde está o tempo que eu dedico exclusivamente à minha família? Né? Então, sim, isso, como eu lido com o meu trabalho, como eu lido com a tecnologia, e essa questão, como eu lido com o outro, como eu olho para o outro, como que eu acolho o outro e vejo o outro como uma pessoa com os seus problemas que precisam ser acolhidos, como as suas virtudes, como as suas qualidades, né? É isso, assim. As pessoas estão meio que hipnotizadas e não reconhecem, às vezes, o ser humano que está ali do lado, sofrendo do lado dela. Isso é difícil, isso é difícil. Mas acho que essa culpa não é da tecnologia, mas sim de nós. Como lidamos com a com tecnologia. Isso. Exato. Deixando cada coisa no seu devido lugar e não priorizando algo sobre tudo, né? Como a tecnologia começa a ser mais importante do que o encontro presencial. E muitas vezes, assim, e de novo, né? Eu preciso de força para romper essa bolha. Eu preciso me dedicar ao outro. Para me dedicar ao outro, eu preciso sair do meu conforto. Então, não, deixa para lá, deixa do jeito que tá bom assim. Eu preciso de coragem. E essa coragem é que vai me tornar uma pessoa melhor. E é isso que vai me dar a felicidade. Então, assim, se eu quero ser feliz, eu tenho que me lançar. Mesmo sabendo que as relações podem gerar dor. Porque Sim. é uma maneira de fugir da dor também, você não acha? Tenho certeza. Porque se eu fico aqui, eu não sinto dor. Você pode me ofender, eu simplesmente deleto. Sim. Tiro você da minha vida em um segundo. E esse é o preço que a gente está pagando, né? Que é não encontrar felicidade. Por quê? Eu ainda sigo aquela máxima que é foge da dor e busca o prazer.
E enquanto eu fugir da dor a qualquer custo e buscar o prazer como primeiro princípio, eu não vou me tornar uma pessoa melhor. Eu não entro nas virtudes e eu não vou encontrar a felicidade, porque a felicidade não vai vir como um prêmio de consolação. Então, de novo, quer aprender alemão? Sente e estude. Quer aprender piano? Sente e pratique. Quer aprender a nadar? Mergulhe na piscina. Exato. Se não mergulhar, como você vai aprender a nadar? Só com teoria? Então, assim, quer ser feliz, e todos nós queremos, não fuja de toda e qualquer dor, não busque apenas o seu prazer. Essa é a dica, talvez, que se as pessoas pensarem isso em profundidade, isso pode mudar e transformar a sua vida. Meu querido, nós temos aqui a lâmpada do Aladim. E eu gostaria que você fizesse poderia pedir alguma coisa para esta lâmpada. E o que você pediria, se você... Nossa, que difícil. O que você pode pedir para o Aladim? Olha... melhorar? Talvez eu pediria sabedoria. Sabedoria para poder tocar o coração das pessoas e penso, em primeiro lugar, na minha família, nos meus filhos, né? Que eu possa educá-los nesse caminho do desenvolvimento pessoal. Que eu possa levar para os meus pacientes... eu não estou aqui só para te passar um antidepressivo, um ansiolítico... Eu estou aqui junto com você para a gente tratar esse sofrimento e para você ajudar você nessa caminhada que também é minha. Porque eu também estou nessa caminhada de ser uma pessoa melhor e buscar a felicidade. Nossa. Eu não cheguei lá, estou longe. Então, se eu pudesse pedir, me vem agora, talvez, sabedoria. Quantos filhos você tem? Eu tenho 3 filhos. 3 filhos? A idade deles? Tem uma menina de 10, a Laurinha. Tem o José Alberto, o Albertinho, de 3 anos... E o Antônio, que está com 11 meses e agora, mês que vem, fará 1 aninho. Que ótimo. Você é casado há quanto tempo? Eu sou casado, minha esposa Regina. Nós estamos oficialmente casados. Não me faz essa pergunta agora, ela vai brigar comigo. Eu não vou dar um número, porque depois ela vai brigar comigo, que eu não vou lembrar a data. Sabe que homem esquece data. Mas não nem esquece, não registra. Não esquece. Há alguns anos, então, assim, mas se não fosse o apoio dela, né, de estar sempre ao meu lado, me apoiando. Com essa palavra apoio, você está nos dizendo que você a ama, é isso? Sim, sim. Você tem dificuldade de falar sobre amor? Não, eu falo para todos os meus pacientes. Tá, não, eu estou perguntando. Não, eu acho que amor é uma palavra... Eu te amo está muito desgastado. Porque quando as pessoas falam eu te amo, elas não entendem qual é a dimensão, o que é amor. Amor, ele implica em sacrifício. Amor, ele implica em abrir mão de algo que você faria para fazer algo por outro. O amor, ele implica nisso de contrariar muitas vezes a sua vontade e fazer aquilo que você não é obrigado. Fazer o que eu sou obrigado não é amor. Então, essa pergunta é excelente e em pouco tempo eu queria falar sobre isso, porque isso também é outro ponto que eu vejo é muito importante tratar com os meus pacientes. Eu falo isso com eles, né? O amor não é sentimento. O sentimento é a paixão. O amor é aquilo que, por você, eu faço algo que eu não faria. Então, se o amor não tem sacrifício, se o amor não tem abrir mão dos seus caprichos, se o amor não implica em, muitas vezes, abraçar uma dor e fugir de um prazer imediato, que é o que a gente falava, não é amor. Então, com certeza, eu amo a minha esposa, amo meus filhos e tenho certeza do amor que ela tem por mim. E eles também. Então, isso é fundamental, as pessoas entenderem o que é amor. E amar, muitas vezes, custa. Né? E as pessoas não querem o que custa. Isso é fundamental. Certo. Meu amigo, terminamos agora. Doutor Alberto, eu acabei de fazer rapidinho, segundinho, um desenho seu mergulhando no espelho. E nosso amigo aqui, nosso diretor de estúdio hoje,
O Julian, né? Isso. O Júlio é hoje. Ele está Olha. estreando comigo aqui hoje, né? Ele já é da casa há muito tempo. Uma primeira vez que ele está dirigindo o Mergulhando no Espelho. Muito bom. O nosso diretor técnico aqui. Júlia, Tirar a foto? tira aí, passa para a gente aqui, por favor. Meu amigo, doutor Alberto, você está aí Fantástico. mergulhando no espelho, certo? Muito obrigado. Pode passar para a gente, por favor. Quem quiser falar com você, fazer consulta, como é que faz? Como encontra o doutor Alberto? O doutor Alberto? Isso, olha, eu vou deixar o meu contato. Uma coisa eu sempre gosto de falar, eu falar primeiro com o paciente, faço um primeiro contato e depois eu passo o contato para minha assistente. Então, eu vou deixar meu celular, né? É o 11 9 75 70 9191. 11 9 75 70 9191. Pode me chamar no WhatsApp. E o Instagram, né? Quem quiser me seguir lá no Instagram, é Alberto Starjevski JR. Então, Alberto, vou soletrar o sobrenome, STARZEWSKI, Júnior, JR. Alberto Starjevski com S, JR, tudo junto. Tô lá no Instagram, tô à disposição, mandei um direct, me chame no WhatsApp, tô à disposição. Amigos, terminamos o Mergulhando no Espelho com o doutor Alberto. Antes de dar os seus dados, falou de amor. Terminamos com amor. Começamos com afeto, terminamos com amor. O que devemos fazer em tudo na nossa vida para que a vida seja melhor e o mundo seja melhor. Dá um likezinho aí. Clica aí para a gente. Nos segue. É importante para nós, como é importante a companhia de vocês. Tchau.